Olá, sou Gilberto Rodrigues e a gente vai falar um pouquinho aqui, comentar um pouquinho sobre a importância dos projetos na implantação da NR12. Bom, primeiramente a gente tem que entender que dentro da NR12 existem áreas diferentes. Então existem adequações, necessidades de intervenções nas máquinas relacionadas com a parte mecânica, com a parte elétrica, a parte de automação, relacionado com a parte civil. Então são áreas diferentes e com atribuições diferentes, profissionais com atribuições diferentes. Então esse é um ponto, o primeiro ponto que a gente tem que se atentar, dentro do contexto da NR12. E o projeto, ele tem uma questão muito importante, que é definir qual é a melhor solução de adequação para aquela máquina. Por que? Qual a importância disso, de definir a melhor solução? Porque às vezes para uma única não conformidade ou para as não conformidades apontadas, existem várias soluções. E o projeto é que vai levantar aquela com melhor eficiência para a empresa. Porque a máquina não pode perder produtividade. Eu não posso tomar uma ação ou uma sugestão de solução que vai ficar mais caro, por exemplo, do que a máquina, que vai encarecer muito. Então a própria norma, a ABNT ISO 12100, ela fala que eu preciso tomar minhas ações levando em consideração a perda da produtividade ou a produtividade da máquina, a eficiência da máquina e também o custo. Então, o projeto é muito importante para a gente levantar todo esse contexto. E aí vem alguns detalhes importantes. Primeiramente, uma vez que eu tenho o projeto, todas as empresas vão cotar a mesma solução. A empresa que eu vou estar contratando para fazer a adequação daquela minha linha de produção ou daquela máquina específica ou de todas as máquinas da minha unidade industrial, elas vão estar cotando exatamente a mesma solução. Então a empresa não tem o risco de ter um orçamento muito alto, um orçamento muito baixo. Quando tiver uma discrepância entre os orçamentos, é facilmente questionável. Por que o seu está tão barato e dos outros fornecedores está num preço acima? Qual a solução que você está tomando? Você levou em consideração o projeto? Que tipo de dispositivo você está utilizando? São dispositivos especificados no projeto? Então é mais fácil questionar e evita dores de cabeça, principalmente no período de intervenção. E uma vez definidos os custos reais realmente da adequação, fica muito mais fácil o planejamento financeiro da empresa. Buscar o budget, por exemplo, para o próximo ano e assim por diante. Então essa é uma das finalidades do projeto. A outra finalidade, tão importante quanto, é exatamente respeitar a questão das atribuições profissionais. A apreciação de risco, que é o documento inicial, o documento-chave, ele é realizado pelo profissional, pelo engenheiro de segurança. Está dentro das atribuições do CONFER, do Conselho Federal de Engenharia. Quem pode fazer apreciação de risco? O profissional na área de segurança e trabalho, única e exclusivamente. O detalhe é que esse profissional na área de segurança e trabalho, ele tem outras formações. Ele pode ser um engenheiro ambiental, ele pode ser um engenheiro eletricista, ele pode ser um engenheiro mecânico. Então, dentro das atribuições de quem faz a apreciação de risco, é um engenheiro de segurança do trabalho. Agora, na apreciação de risco, ele não vai especificar a solução, ele vai determinar qual é a ação que deve ser tomada para neutralizar aquele risco. O que eu quero dizer com isso? Que dentro da apreciação de risco vai ser apontado o seguinte: olha, eu tenho um acesso a uma parte móvel dessa máquina, eu preciso neutralizar esse acesso. Como vai ser essa solução? Como vai ser feita essa neutralização? É projeto. Eu posso determinar, por exemplo, que vai ser uma placa de policarbonato. Ok. Eu vou estar neutralizando o acesso. Agora, qual a espessura dessa chapa? Que tipo de material eu posso utilizar? Se a máquina estiver, por exemplo, localizada no ambiente que eu tenho materiais corrosivos, então não é qualquer material. Então o projetista ele vai atentar esses detalhes e vai especificar a melhor solução. E aí dentro da NR12, como a gente falou, ela é uma multidisciplinar. Então o projetista de mecânica, então a solução, a intervenção mecânica tem que ser feita por um projetista, o projeto tem que ser feito por um projetista na área de mecânica ou com atribuições na área de mecânica. A parte de intervenção na parte elétrica da máquina deve ser projetada para o profissional na área de elétrica. Porque se eu tiver um projeto de uma empresa que colocou lá todas as suas atribuições, que ele projetou a parte mecânica, a parte elétrica da máquina, por exemplo, mas a empresa só tem atribuição para a parte mecânica, ele está exercendo ilegalmente a profissão. Então essa empresa está ilegal.
O seu projeto não tem invalidade. Ah, mas o engenheiro responsável pela empresa é o engenheiro mecânico. Ok, a parte mecânica? Ok, mas a parte elétrica, a empresa contratante não está respaldada juridicamente, porque você contratou um projeto que não foi feito, que não foi realizado por um profissional habilitado. E aí existe uma série de outros detalhes ainda, né? Que podemos entrar referente à legislação. Então, para a empresa estar garantindo a sua segurança jurídica, existem outros pontos que devem ser atentados, né? Por exemplo, eu posso ser um engenheiro eletricista, ok, né? Então eu tenho atribuições para executar a parte de elétrica, fazer um projeto elétrico, executar, né, as atividades relacionadas com a parte elétrica sem nenhum problema. Mas se eu não tiver com o meu CREA ativo, eu estou exercendo ilegalmente a minha profissão. Então existe uma legislação, né, federal, uma legislação do CONFEA, que me diz o seguinte: se a empresa tiver, por exemplo, ou o profissional tiver com 2 anos com CREA, né, sem pagar anuidade, ele está exercendo ilegalmente a profissão. Então, dentro do projeto, eu vou buscar aqueles profissionais que têm as atribuições, né, e todos esses profissionais ou essa empresa tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica. É essa anotação de responsabilidade técnica que vai me garantir a segurança jurídica que a empresa está contratando. E outro ponto importante, o projetista vai verificar não só a parte de operacional. A parte operacional é a parte mais simples da gente prever qual é a solução. Porque eu estou vendo uma parte móvel, eu preciso neutralizar isso. Ok, eu neutralizei, coloquei uma placa de acrílico, o cara não consegue mais colocar a mão. Mas existem outras intervenções, manutenção, eu preciso retirar uma amostra, por exemplo, para a parte de controle de qualidade. Eu tenho que retirar a amostra 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Né? Então, talvez a solução de proteção fixa não seja a mais adequada, teria que ser uma proteção móvel. Né? Ou eu estou num ambiente, por exemplo, onde eu tenho, vamos pegar uma empresa que trabalha com alimentos, né, um laticínio, por exemplo. Chegou no final do turno, no final da atividade, existe a necessidade de higienização. Normalmente são lavados esses equipamentos, é jogado água nesses equipamentos. Então o meu painel, por exemplo, elétrico, que foi projetado para ser adequado ali conforme a NR12, ele tem que ter um nível de proteção adequada. Um IP diferenciado, porque eu não posso, na hora de jogar água, entrar água dentro do painel. Ou se a máquina está dentro de uma zona, um zoneamento, por exemplo, de uma área classificada. Então eu preciso prever qual é, né, a especificação desse painel ou dessas instalações elétricas, né, à prova de explosão. Então é o projetista que vai tomar essas ações. Isso não faz parte, né, da atribuição da apreciação de risco. Até mesmo porque o engenheiro de segurança ele não tem atribuições em elétrica, não tem atribuições em mecânica, salvo se ele tiver formação disso. Mas normalmente é uma formação que o engenheiro de segurança tem. Ou é mecânico, ou ele é engenheiro eletricista, ou ele é engenheiro ambiental, aí ele faz a especialização e torna-se engenheiro de segurança do trabalho. Então, dentro das atribuições de engenheiro de segurança do trabalho, ele está habilitado, autorizado a intervir a fazer a apreciação de risco, mas não projetar a solução, por exemplo, na parte elétrica, se não tiver formação. A gente pode fazer essa analogia como um médico, né? Você está na medicina. Eu não tenho cardiologista, eu não tenho lá o ginecologista, né? Então, se eu preciso fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, eu não vou procurar o ginecologista, certo? Então, existem atribuições diferentes e assim também dentro do Conselho de Engenharia. Até mais.